Muito bom estar aqui com vocês. Neste sábado nós estamos chegando ao final de uma jornada, de uma semana e um dia. Sexta-feira passada começamos esta semana especial. Uma semana de ênfase especial, espiritual. Na divisão nós chamamos também essa semana de colheita, porque muitas pessoas que ao longo do ano estiveram estudando a Bíblia, têm tomado suas decisões ao longo dessa semana. E eu me considero, como diz no sábado passado, muito abençoado por Deus. Um privilégio ter podido participar desta semana. Porque estamos terminando o ano, praticamente, né? E comigo depois, a partir daqui, eu teria uma série de viagens para formaturas, não é? A semana que vem estou no Peru, depois voltando estarei em Manaus, depois voltando estarei em São Paulo, Engenheiro Coelho, e assim o ano já acabou. Mas Deus me deu o privilégio de poder terminar este ano com pessoas queridas, irmãos da minha igreja, onde Deus nos abençoou durante todos esses anos, não é? Que nós vivemos aqui, podemos passar aqui em Brasília. Assim, realmente eu louvo a Deus por isto. E é bom poder chegar a este momento com vocês. Né? Com vocês. Ao longo dessa semana, tivemos várias experiências muito interessantes. Realmente, tive a oportunidade de conhecer outras pessoas do distrito da Asa Norte. Né? Seja na Vila Planalto, pessoas queridas, impactado ali com como Deus está dirigindo a vida de pessoas. Um pequeno grupo começou ali com quase ninguém, hoje já está crescendo, a gente vê pessoas vindo, atendendo a voz do Espírito Santo, tomando decisões por Jesus. Né? Pessoas na Vila Basevi, né? Tive a oportunidade de estar lá alguns dias também, conhecer irmãos e irmãs ali, conhecer histórias maravilhosas. Né? Na segunda-feira a gente teve um batismo lá, um menino, né? O Luiz Felipe. Tivemos a oportunidade de estar juntos ali e ver a vida como Deus tocou a vida de um menino que não tinha família, que conhecia a igreja, nada. Ele que veio, ele que procurou, ele foi tocado e no batismo dele, a mãe, o irmão, o pai, ou seja, ele, menino, jovem ainda, adolescente, 13 anos, sendo usado por Deus para trazer agora a família também para conhecer a palavra de Deus, o Evangelho. Né? Ali mesmo, no Basevi, conheci uma história extraordinária. Alguns de vocês conhecem, outros de vocês talvez não, mas conheci o irmão José. Irmão José, conhecido mais como Dentinho, né? Era alguém que dormia nas ruas do Basevi. Ele recebia das pessoas cobertores, alguma ajuda. A vida dele toda ali na rua, não é? Morador de rua, vivendo ali na rua, mas através da nossa igreja de irmãos, que abriram o coração para lhe dar mais do que simplesmente comida ou cobertor ou uma ajuda que seja, eles compartilharam com José a palavra do pão da vida. E é incrível ver como o pão da vida pode transformar a vida de uma pessoa. José saiu das ruas. José colocou sua vida nas mãos de Deus. Tem trabalho hoje, trabalha no shopping, tem carro, tem casa, tem uma empresa que presta serviço no shopping. Mas isso por quê? Pela graça de Deus, que é bom e cuja misericórdia dura para sempre. Muito interessante. Né? E você conversa com ele hoje, ele fala: pastor, minha vida, eu testemunho do poder de Deus. Para alguém que não pensava nada, vivia, hoje Deus transformou minha vida, aqui estou. Né? Aqui estou para louvar a Deus e dar meu testemunho para as outras pessoas também. Que coisa maravilhosa. E aqui na nossa igreja, nós passamos aqui, desde quarta-feira juntos, alguns momentos preciosos.
até nos momentos mais difíceis, Deus se manifestou. Na quinta-feira, quando a gente veio para cá, e vários de vocês estiveram aqui também, não é? Nós enfrentamos uma chuva de pedra, granizo caindo. Caiu granizo mesmo, e caía granizo, não é? E o nosso grupo, evidentemente, como é natural, uma situação muito difícil, o nosso grupo diminuiu. Não é? Porque foi muito difícil mesmo. Chegar aqui não foi fácil. Alguns chegaram aqui ensopados, porque chovia muito. Não é? Mas você vê como que Deus usa as coisas. Aquilo que foi para nós um desafio, foi para um amigo uma bênção. Alguém passava aqui e queria ir a uma igreja, e vendo aquela chuva, ele falou assim: está muito longe, não vou lá não. Não é? E daí, tem gente entrando nessa igreja, vou aí. Parou o carro, entrou aqui, pela primeira vez, não é? Sentou aqui e disse: gostei. Não é? E quando nós tivemos a nossa interação, ele mandou um pequeno cartão da interação, não é? Pedindo estudo, queria conhecer mais a Bíblia. E lá no nosso cartãozinho sempre tem: quem foi que convidou você? E ele respondeu: quem me convidou foi Deus. Deus me convidou. Então, o que foi problema para uns, foi um meio que Deus utilizou para trazer este nosso amigo que mora em Planaltina. Hein? Veio de Planaltina. Passava aqui e Deus o conduziu para estar conosco naquela noite. Coisa maravilhosa, queridos. E que bom podemos encerrar neste sábado aqui com vocês. Não é? Durante toda essa semana, nós tivemos, assim, uns momentos de curiosidade. Na quarta-feira, nós trouxemos aqui uma Bíblia, não é? que é a base do nosso Antigo Testamento, na versão, né, original. Hein? Bíblia datada, não é? Eu não tenho o original. O original está no Museu de Leningrado, na Rússia. Hein? Mas eu tenho uma cópia fotográfica dela, original, hein? Tamanho original, bem. E mostramos, essa é a minha maior Bíblia, não é? É a versão mais antiga que eu tenho, datada do 7º século depois de Cristo, por volta de 600 e pouco. Okay? Então aqui a gente mostrou isso daqui. Essa foi a curiosidade da quarta-feira. Né? Na quinta, nós trouxemos aqui, vocês viram aqui, quando a gente lê o Evangelho, fala que Jesus tinha um manto sem costura, sobre o qual os soldados jogaram sorte. Né? E que no ponta desses mantos tinha borlas, as mesmas bolas que a mulher que tinha perda de sangue, aquele problema físico, tocou nessas bolas e foi curada. Aí nós vimos um tipo deste manto, que era típico da época de Jesus, todo homem judeu usava, não é? E que hoje os judeus só usam no momento de culto, mas é o chamado talit. Nós vimos aqui pastor Fukner aqui usou, nos ilustrou como é que se usa, não é? Estava bonito, não é? Ontem, a nossa surpresa foi aprender um cântico hebraico, né? Salmo 136, versos 1 e 2, que é o salmo que se canta no final da ceia da Páscoa. Então, provavelmente foi o salmo que Jesus cantou com seus discípulos quando terminou a última ceia. Okay? E nós aprendemos esse salmo aqui, cantamos, e muita gente aqui cantou em hebraico ontem. Não é? Hoje eu tenho uma outra surpresa. Convidaria você a abrir sua Bíblia comigo, um texto que nós lemos ontem, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Ontem nós falamos sobre a volta de Jesus, e nós lemos esse texto. Quando o Senhor vai voltar nas nuvens dos céus, acompanhado das miríades, milhões e milhões de anjos. Milhões e milhões de anjos.
E diz então o texto que o Senhor mesmo, naquele momento, quando descer do céu, diz, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo serão ressuscitados em glória. Os que estiverem vivos, crendo em Cristo, serão transformados. E diz, e os anjos, nós lemos várias passagens, nos buscarão para encontrarmos com o Senhor nos ares. Mas notem que neste início da volta de Jesus, existem várias coisas. O Senhor, Ele dará a ordem. Deus, o Pai, dará a ordem no céu. Sim? Depois se ouvirá a voz do arcanjo. Clamando um momento essa volta. E diz, ressoada a trombeta de Deus. Ressoada a trombeta. Se vai ouvir uma trombeta, um som de trombeta. Paulo fala a mesma coisa. Lá em 1 Coríntios 15, que quando for ressoada a trombeta de Deus, num piscar de olhos, os justos mortos ressuscitarão em glória. E nós, os vivos, seremos transformados. Isso está lá. Hein? 1 Coríntios capítulo 15. Ressoada a trombeta de Deus. É interessante que essa imagem da trombeta, ela lembra a mesma trombeta que o povo de Israel ouviu lá no Monte Sinai. Se você for agora ao livro de Êxodo, capítulo 19... Êxodo capítulo 19, no verso 16, diz que quando Deus apareceu lá no Monte Sinai para o povo de Israel, diz, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, e diz, e relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Muito forte clangor de trombeta. Esse é o mesmo som de trombeta, e se usa a mesma palavra aqui, que vai aparecer lá em Tessalonicenses. Ressoada a trombeta de Deus. Qual trombeta é esta? Interessante. Normalmente, a maior parte das nossas ilustrações apresenta uma trombeta como a trombeta de prata que havia no templo, não é? Soando a trombeta. Mas a palavra aqui, existe no Antigo Testamento duas palavras. Para a trombeta de prata é uma outra palavra, no hebraico. Para que aparece aqui, no texto, é a palavra hebraica shofar. Com a voz do shofar. E quando essa palavra é traduzida para o grego, ela foi a mesma palavra traduzida para o grego no Antigo Testamento que aparece em Tessalonicenses. Quando for tocada a trombeta de Deus, o shofar de Deus. E aqui eu trouxe a surpresa de hoje, é o shofar. Okay? O shofar não é a trombeta de metal, é uma trombeta feita de chifre, especialmente chifre de carneiro. É esta trombeta. Okay? É esta palavra, ligado com a trombeta de Deus. Por que chifre, sobretudo o chifre de carneiro? O shofar, essa trombeta de chifre de carneiro ou de animal, pode ser também de um chifre de carneiro, ou de um bode, ou, sobretudo, existe uma bem grande, que é a chifre de um antílope, que existe na região. Ela fica bem grandona. Okay? Então, por quê? Mas, sobretudo, o predileto é o chifre de carneiro. Por quê? Porque a história do shofar está ligado com a história de Abraão e Isaque. Quando Abraão foi chamado por Deus para oferecer Isaque sobre o monte Moriá, né? E lembra que ele subia o pai com o filho, e tinha fogo, e tinha cutelo, faca, e tinha madeira, mas não tinha cordeiro.
E aí Isaac diz: mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde: Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Não é? E nós sabemos a história. Na verdade, o cordeiro era Isaac. Mas na hora que Abraão estava para sacrificar Isaac, o anjo, o mesmo arcanjo, que vai clamar na volta do Senhor, clamou dos céus, o anjo do Senhor, e disse: não mate. Em vez de matar Isaac, apareceu um carneiro preso pelos chifres. E esse carneiro foi oferecido no lugar de Isaac. E o monte onde aconteceu isto ficou conhecido como o monte onde o Senhor proverá. Monte onde o Senhor proverá para si o cordeiro. Essa palavra em hebraica, onde o Senhor proverá, o nome do monte Moriá, que é na região de Moriá, a palavra em hebraico é Ieru. Este monte ficava do lado de uma cidade chamada Salém. E a partir do sacrifício de Isaac, no texto bíblico, a cidade não é mais só chamada de Salém, mas de Jerusalém, ou Jerusalém, o lugar onde o Senhor proveria para si o cordeiro. E aí, a partir dessa história, o principal trombeta na história de Israel é o shofar. Lembrando que Deus proveria o sacrifício a favor do ser humano. Hein? E é este aqui. A pessoa toca. Esta é a posição. Esta é a posição. Ou faz assim. Assim. Toque do shofar. Só que eu não sei tocar shofar. Não sei mesmo. Não sai nada. Quando eu comprei o meu shofar, eu tive a maior assim... uma experiência bem constrangedora. Eu tentava, e o que eu tentava só saía isso. Viu? E aí meu menino de 7 anos, que é o meu mais novo, hoje já tem 20, ele pegou uma vez, botou na boca e fez... Então, eu não vou atrever aqui a tocar o shofar para vocês. Mas eu gravei um lindo toque de shofar, num shofar um pouco maior do que este. Vocês poderão agora ouvir qual é o som do shofar. Qual é esse som que está ligado muito na Bíblia? A manifestação de Deus e com a própria volta do Messias. Estamos preparados aqui? Prontinho lá, pessoal aqui? Ok? Vamos. O shofar anuncia a redenção. E esta redenção está disponível em Cristo Jesus. E em breve ela será total. Ele voltará para nos buscar. Deus abençoe, queridos. Bom, terminou nosso momento aqui da curiosidade. Nós temos o momento da interação. Okay? Aqui a interação, como nós já fizemos. Como nós não temos cartão para todos, nós sempre priorizamos as nossas visitantes, os amigos que estão conosco. Aqui o Watson vai me ajudar. Um cartão para mim. Okay? Pastor Fulkner aqui. Ali seria um cartão para um ou para outro. As duas para os visitantes, sobretudo, e depois se sobrar aí, quem quiser interagir também, à vontade. Mas sobretudo os visitantes, aquele que está conosco aqui nesta manhã, nos visitando, e quiser interagir conosco, levante a sua mão, não é? Essa especialmente para você. Não, só um. Para um lado e para o outro. Então aqui, nós teríamos grande prazer em estar com você, interagir com você também aqui. Muito obrigado. Agradeço você aí. Levante a sua mão quando você estiver aí passando, ok?
Queridos, nós chegamos então, neste sábado agora, ao último tema sobre a questão da segredos. Nosso foco dessa semana foi segredos para ter uma esperança viva no nosso coração, ou uma vida cheia de esperança. Sábado passado nós começamos com o primeiro segredo, que era aprender a descansar com Deus e em Deus. Na quarta, nós vimos outro segredo fundamental para ter essa vida cheia de esperança e esperança na nossa vida, que é a palavra de Deus, viva, forte, eficaz, poderosa, para transformar a vida de qualquer ser humano. Okay? Depois, na quinta-feira, nós vimos o maior de todos os segredos. E o maior de todos os segredos é Cristo Jesus. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. É Cristo Jesus. Quem tem Cristo tem a vida. Sim? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E vida plena. Agora e vida eterna para todos sempre. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e morrer, não morrerá para sempre. Crê tu isto? Crê tu isto, disse Jesus? Ele pode nos trazer até da morte de volta à vida, porque Ele é a vida. É a vida. E Ele fará isto. Por isso Ele disse. Ontem nós vimos sobre a volta de Jesus. Ele foi, não é? Ele foi, e nós lemos esse verso com respeito à volta de Jesus, e gostaria de convidar você a lermos juntos novamente, lá no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Ao falar aos seus discípulos, já no momento de começando a despedir-se deles, né? Antes de ir-se, antes da sua morte, ele disse para os seus discípulos, e diz para nós também hoje: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não fiquem tristes, porque eu não estou aqui. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar, mas quando terminar eu voltarei para tomar vocês e levar para que vocês estejam comigo para sempre. Esta é a promessa. Ele prometeu que voltará. Essa é a nossa grande esperança. E essa grande esperança é outro segredo de ter vida feliz. Vida cheia de esperança. Ele nos aguarda. Mesmo em face da morte, nossa esperança não morre. Porque ela está com Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo em face da morte. Mesmo em face da morte. Queridos, mas o Senhor pronto virá. Mas neste meio tempo, Ele nos deixou aqui este outro segredo de esperança viva e de vida cheia de esperança, enquanto Ele ainda não vem. Qual é este segredo? E Ele falou aqui, acabou de falar sobre a ida dEle, né? Acabou de falar para eles que eles não devem ficar tristes, mas Ele diz, eu não vou deixar vocês sós, não vos deixarei órfãos. Qual que é o outro segredo para ter uma vida cheia de esperança e esperança viva no coração? Aparece aqui, no mesmo capítulo de João,
versos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, no entanto, o conheceis. Vocês conhecem esse Espírito. O mundo não, mas vocês conhecem. Por quê? Porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Entre este momento da nossa vida e a volta de Jesus, Deus nos dá, Jesus enviou um outro Consolador para nos ajudar nessa nossa caminhada. Ele estará conosco a todo momento, em toda circunstância. E com isto nós teremos esperança viva no nosso coração e uma vida cheia de esperança ao longo da nossa caminhada. O Espírito Santo é o outro segredo de uma vida cheia de esperança. E nós vemos, é importante compreender esta obra do Espírito Santo, hein? Para que nós possamos ter essa plenitude da sua obra, da sua presença na nossa vida. O Espírito Santo, a maior evidência que você é sensível à voz do Espírito Santo, é que você está aqui hoje. Por quê? Porque Ele, diz Jesus, é Ele que começa a criar em nós o desejo e a convicção das coisas espirituais. Olha só, João capítulo 16, verso 8. João capítulo 16, verso 8. Jesus falando sobre o Espírito Santo, nesse mesmo momento com os discípulos durante a ceia, Ele diz assim, não é? Quando Ele vier, o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que desperta o coração, o interesse pelas coisas de Deus? É o Espírito Santo. E Ele que nos dá a convicção do pecado, da justiça, ou seja, do pecado, eu sou pecador. Não tem solução para mim não. Quem fala isso é o Espírito Santo. Da justiça. Aí são duas coisas. Eu tenho a justiça, me mostra a lei de Deus, que é a norma padrão da justiça, a qual eu, por ser pecador, sou incapaz de guardar por mim mesmo. Mas vendo que eu sou incapaz, Ele me mostra Cristo Jesus, justiça nossa. E diz, você é incapaz, meu filho, você é incapaz, minha filha, você não pode salvar por si mesmo, mas nós temos Jesus, nossa justiça. Nele, tudo é possível. Tudo é possível. Justiça, juízo. Juízo, o que é o juízo? Juízo está ligado com a volta do Senhor. Por quê? Porque Ele voltará para libertar os seus. Isso é parte do juízo. Hein? Quando você é acusado injustamente, mas sabe que o seu caso vai ser julgado por um justo juiz, defendido por um excelente advogado, que tem todas as evidências, e por um jurado que é imparcial, e tudo vai ser apresentado, você anseia pelo momento do juízo. Você anseia por ser libertado daqueles que te oprimem. Porque você sabe, com certeza, que naquela corte celestial, só a justiça é implementada. E a volta do libertador faz parte do juízo. E ao mesmo tempo, Ele também nos convence acerca da condenação daqueles
que não aceitando essa oferta de graça, assume, no entanto, dizer: eu quero pagar minha pena mesmo, não quero saber de graça, não quero saber de nada, eu quero seguir esse caminho mesmo. E isso diz, é assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer. Por isso, isto é obra do Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda na conversão. O Espírito Santo, depois de trazer-nos a esta conversão, a essa entrega ao Senhor, ele nos ajuda no momento fundamental, que é a produção dos frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Começando ali, Gálatas, então estamos lá, depois de Atos, Romanos, Coríntios, não é? Nós temos aí a carta aos Gálatas. E Gálatas, capítulo 5, na quinta-feira, nós trabalhamos sobre Jesus, Salvador. E o nosso problema é que nós somos pecadores. Resultado de alguém que é pecador é a obra da carne. E nós vimos ali em Gálatas a obra da carne. É inveja, disputa, impureza, dissensões, brigas, não é? Tudo isso é o que nós, resultado da nossa natureza. Mas quando somos salvos por Cristo Jesus, Deus produz em nós o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estes são os resultados do fruto do Espírito na vida daquele que conhece a Deus. E aqui há algo muito importante. Porque qual é a evidência que alguém realmente conhece o Senhor e entregou sua vida nas mãos dele? Isto é muito importante. Seria um ponto fundamental hoje na nossa mensagem. Qual é a evidência que alguém anda com o Senhor, que aceitou o Senhor, que realmente é um cristão, uma cristã verdadeiro, de verdade, com suas lutas sem dúvida, mas vai aparecer nos frutos lá. Quais são? Jesus disse em Mateus capítulo 7. Qual que é? Pelos seus frutos os conhecereis. Por que isso é tão importante? Porque na confusão, às vezes, queridos, que nós temos neste nosso mundo, onde tantas ideias correm por aí, uma das ideias comuns que existem no mundo religioso, que é evidência para o verdadeiro cristianismo, são os dons do Espírito. São os dons do Espírito. E se a pessoa tem realmente o Espírito Santo, é ter o dom do Espírito. Mas se nós notarmos no Novo Testamento, não existe um único verso no Novo Testamento que diz que dom é evidência de cristianismo. Dom não é evidência de cristianismo. A evidência do cristianismo é o fruto. Pelos seus frutos os conhecereis. Não pode uma boa árvore dar mau fruto. Nem pode uma árvore ruim, um espinheiro, dar bom fruto da uva. Pelos seus frutos. A evidência de um cristianismo verdadeiro, verdadeira experiência com Cristo, é a transformação da nossa vida. Paz, alegria, amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Esta é a evidência da conversão. Pelos seus frutos os conhecereis. E nós devemos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Às vezes o caminho é longo. Quando nós vemos lá com os discípulos de Jesus, não é uma coisa mágica de uma hora para outra. É um caminho longo, mas as coisas vão produzindo ali. Pedro, bruto, não é? Ele tinha boa vontade. Ele tinha vontade, mas tinha falta de fé. Ele tinha boa vontade, tinha coragem, mas ao mesmo tempo ele não queria tinha medo. Quem? Tinha coragem para combater alguém. Uma espada. Mas se eu não tenho espada na mão, eu tenho medo de ser acusado. Como foi lá na casa de Caifás.
Hein? Mas Pedro foi trabalhando, o Espírito Santo trabalhando com ele, e ele se tornou o grande homem de Deus. Mesma coisa com Paulo, mesmas coisas com João. João era filho do trovão, mas se transformou o apóstolo do amor. Frutos do Espírito Santo. Esta é a prova do verdadeiro cristianismo. E nós devemos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Mas o Espírito Santo, além dos frutos, ele também dá os dons, sem dúvida. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Verso 4 em diante diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Quem? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Nota aqui, dons do Espírito é ligado com serviço. Serviço com realização. Por que o Espírito Santo, por que dons? Por que Deus concede dons? Através do seu Espírito. A fim de ter um resultado proveitoso. Proveitoso. Proveitoso como? Em que contexto? Nós vemos aqui, ele diz, não é? Diz assim: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Isso é um dom do Espírito, a palavra da sabedoria. E através dessa palavra, ele poderá compartilhar a sabedoria com os outros. A outro é dado pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Esse tem um dom de ser professor. Um tem dom para conhecer, o outro tem dom para ser professor. E ele vai ajudar os outros a aprender. Palavra do conhecimento, não é? Ele diz, continua dizendo, hein? Há outro no mesmo Espírito a fé. Todos temos fé. Mas é interessante ver que há pessoas que recebem uma dotação de fé, que Deus vai usar essas pessoas poderosamente, não é? Para este serviço. O outro no mesmo Espírito, os dons de cura. Há outra operações de milagres. Há outra profecia. Há outro discernimento do Espírito. Há variedade de língua. Há outra capacidade de interpretá-las. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Com que objetivo? Em que contexto? Diz, porque assim como o corpo são muitos membros, nós somos muitos também no corpo de Cristo. Um vai ser mão, o outro vai ser pé, outro vai ser coração, outro vai ser uma série de diferentes ministérios dentro da igreja. O dom do Espírito é para ajudar você a servir a Deus e ao próximo como parte do corpo de Cristo na igreja. Não é prova de cristianismo, não. Mas é uma dotação para o serviço. Porque como Jesus veio para servir, todo cristão é chamado também ao serviço, segundo o dom que Deus lhe der. Vê que os dons do Espírito estão no contexto da igreja, o corpo de Cristo. Esta é a função. O Espírito Santo vai fazer isto na sua vida, sem dúvida. Sem dúvida. E você poderá servir a Deus, servir ao próximo, servir ao corpo de Cristo. Assim nós temos os dons do Espírito Santo para serviço. E aqui está a obra do Espírito Santo. Convencer do pecado. Você é pecador. Você transgride a lei de Deus. Da justiça. Tem lei de Deus mesmo. Mas você não pode? Jesus está aí. A justiça é Cristo Jesus. E o juízo, ele vai voltar. Nos preparamos para esse grande dia. Não é? E o que ele faz com isso? Ele me convence? Então, quando eu sou convertido, frutos do Espírito, mudança de vida. Esse é a evidência da conversão.
Agora que você está aqui e é parte e produz, deixando de ser moldado por Deus, eu quero lhe dar também capacitá-lo para o serviço, capacitá-la para ser um vaso nas mãos de Deus. E assim o Espírito Santo vai concedendo os seus dons para aquele que já é cristão convertido. Não é evidência de conversão, mas é uma dotação para aquele que é convertido, que anda com o Senhor para o serviço. Mas então agora, durante toda essa semana, nós terminamos com o ensinamento de Cristo. Eu gostaria de encerrar com o ensinamento de Cristo também neste momento. O ensinamento de Cristo é acerca do vento. O vento. A obra do Espírito é fundamental na vida de qualquer pessoa. Mas existe um ponto básico. Um ponto básico. E isto Jesus nos ensinou. Convido você a abrir comigo o Evangelho no capítulo 3 do Evangelho de João. Capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus está no início do seu ministério. E no início do seu ministério, ele encontrou um bom homem. Um bom homem veio se encontrar com ele. O nome deste homem era Nicodemos. Nicodemos era um bom homem. Na verdade, Nicodemos era um homem com um coração sensível a Deus. Ele queria fazer o que era justo, o que era certo. Um bom homem. E quando no encontro com este bom homem, Jesus ensina, compartilha com este bom homem algumas verdades fundamentais, necessárias para qualquer homem, para qualquer mulher. E o que Jesus nos ensina? Ele diz: bom mestre, o Senhor é um bom mestre, né? Diz: mestre, o Senhor Rabi, o Senhor é um mestre vindo de Deus, da parte de Deus. Eu quero conversar com o Senhor, eu quero aprender de ti. O que o Senhor pode me ensinar? O Senhor que é um mestre vindo da parte de Deus, não é? Ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se por acaso não for enviado por Deus. A isto nos diz aqui no verso 3, Jesus respondeu: em verdade, eu te digo, Nicodemos, isto é verdade absoluta. Em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você é um bom homem. Você busca a palavra de Deus. Você quer aprender do Senhor. É verdade, você é uma boa pessoa. Mas existe uma verdade fundamental que todo ser humano precisa aprender. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou perplexo. Como pode ser isso? O que você está falando? Como que eu posso? Eu sou adulto. Como que eu vou nascer de novo? Posso por acordo voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo ao ventre da minha mãe? Jesus responde, verso 7, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te digo, importa-vos nascer de novo. Senhor, o vento sopra, verso 8, por onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo
todo o que é nascido do Espírito. O vento. O Espírito Santo é como o vento. Na realidade, a palavra em hebraico para espírito é a mesma palavra que para vento. Ruach, o vento. Ele sopra. E você não sabe como. Você não tem ideia como que você realmente começou a sentir isso no seu coração. O desejo de conhecer a Deus. O desejo de buscar ao Senhor. O vento. Ele está soprando. E você ouve a sua voz. E Ele está te falando. É necessário nascer de novo. Queridos, o primeiro passo na caminhada com Cristo Jesus começa com a obra do vento, do Espírito Santo, com a voz do Espírito Santo. E nós hoje aqui, na igreja, nós temos 3 pessoas, entre as outras que ouviram esta voz, que hoje tomaram a decisão de seguir a voz do vento do Espírito Santo e seguir aquilo que Deus falou que cada um tem de fazer: nascer de novo. Nós temos aqui conosco 3 pessoas. Nós temos conosco hoje aqui uma família, um casal que está se entregando ao Senhor, não é? É a Fabielle Félix. Cadê a Fabielle? Tudo bom, Fabielle? Temos também o Manuel Alves. Aqui está o Manuel. Okay? E nós temos também a Raquel. Né, Raquel? Que alegria conhecer vocês. Gostaria de cumprimentar. Tudo bom, Fabielle? Tudo bom, Manuel? Não há problema. A gente tem de molhar mesmo. É isso que Jesus falou: quem não se molha não pode nem sequer ver o reino dos céus. E que alegria ver vocês aqui. Mas sabe que hoje é uma cerimônia especial. Antes de nós prosseguirmos com o batismo, nós teremos um outro momento especial. Por quê? Porque nós temos aqui 2 meninas, 2 filhas do casal, da Fabielle e do Manuel, né? Que elas serão apresentadas agora, algo inusitado, nunca tinha visto antes, mas né, o bebezinho, que é a Emanuele, a Maria Vitória, vai ser oferecida aqui nos braços, não é, do pastor. São 2, sim. Nós temos a Maria Vitória, que é o bebezinho. Que idade que ela tem? 23 dias. A Maria Vitória tem 23 dias. E nós temos a Emanuele. Cadê a Emanuele? A Emanuele está aqui. Ai, que linda, né? A Emanuele também será apresentada ao Senhor. Okay? Nós da igreja, seguindo a palavra de Deus, não temos batismo para crianças. A pessoa tem de ser já com alguma idade para decidir. Mas como Jesus foi apresentado, como Ana apresentou também o seu filho Samuel, nós apresentamos as nossas crianças ao Senhor, pedindo que Deus abençoe as nossas crianças, que as guarde com seus anjos e as conduza com o Espírito, ajudando o papai e mamãe também. E a apresentação aqui será feita então pelo pastor Tony, não é? E nós iremos aqui, eu estarei junto aqui com a Emanuele. Emanuele, cadê a Emanuele? Oi, Emanuele, tudo bom, querida? Aqui com o titio, vamos ficar lá pertinho da mamãe e papai? Você vem aqui com o titio? Vem aqui você junto aqui, vem. Aqui, tá? As 2, os pais estão conhecendo agora o Senhor. E neste momento que eles querem nascer de novo, eles querem também dedicar suas 2 preciosas filhinhas. Pastor Tony? Fica aqui. Vem aqui do lado aqui, queridas. Aqui, ó, vem aqui. Fica aqui pertinho. Aqui, fica aqui junto com o titio aqui. Vem aqui, junto com o titio. Prontinho. Esse é um momento muito especial para
Manuel e para Fabielle. Vou botar a mão sobre ela. Há 23 dias, nasceu a pequenina Maria Vitória. E tem ali a Emanuele. E hoje eles estão nascendo para Jesus. Então, para nós como igreja, né, pastor Siqueira, é uma alegria muito grande poder batizar os pais e apresentar essas crianças ao Senhor. Pastor Siqueira e eu, humildemente nas mãos do Senhor, queremos, Fabielle e Manuel, dedicar essas crianças a Deus e ao mesmo tempo convocar a igreja para orar por elas e por vocês, porque vocês hoje estão tomando a decisão mais linda da vida de vocês, para que vocês levem essas criancinhas que Deus colocou nas mãos de vocês para o céu. Vocês precisam estar firmes nos passos que vocês estão tomando hoje. Eu quero agradecer aqui a Fátima, que acompanhou e deu os estudos bíblicos para o Manuel, para a Fabielle. Nessa semana eles vieram alguns dias na semana de colheita e tomaram a decisão deles. A igreja está feliz em ver essas novas criaturas nascendo e por receber também, recebê-los como membros da igreja. Estão felizes? Que Deus abençoe a igreja, que a igreja continue crescendo. Todos que aceitam-os como membros dessa igreja, pode levantar sua mão, dando as boas-vindas.